Boa noite. Estamos de volta com o programa OAB em Ação, ao vivo pela TCM, Canal 10. Nessa noite, nós temos como convidada a doutora Catarina Vitorino, que é advogada e também especialista em direitos humanos, atualmente é presidente em exercício da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E nessa noite você pode participar ao vivo pelo telefone 3315-0715 com sua pergunta e opinião. Boa noite, doutora Catarina Vitorino. Hoje o tema é por demais palpitante. Vamos discutir direitos humanos, que é um tema que todo mundo sabe um pouco de direitos humanos, não é? Verdade. Até porque em virtude da nossa própria condição de humanos. Então eu vou começar, doutora, nesse bloco inicial, pedindo que você conceitue para nós o que são direitos humanos e se eles são realmente apenas um compêndio de direito que se usa para bandidos. É verdade isso, doutora? Bom, inicialmente, boa noite, doutor Raul. É um prazer estar aqui hoje. Então, vamos lá. Conceituar direitos humanos não é uma tarefa um tanto quanto fácil, como se parece, né? Como a impressão que todos têm é que sabem, né, o que são direitos humanos. Mas o que nós percebemos na prática é que há muitas vezes um equívoco. Por quê? Porque quando nós falamos em direitos humanos, nós devemos lembrar que direitos humanos são direitos e garantias fundamentais previstos tanto na Constituição Federal brasileira como na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E são direitos e deveres previstos de uma maneira que tornam estes direitos humanos, né, imprescindíveis. Como quais direitos? Como o direito à vida, o direito à saúde, o direito à propriedade, o direito ao voto, né, o direito à segurança pública, o direito à alimentação, direitos primordiais, direitos que estão ali na base. Por quê? Porque nós devemos pensar em direitos que foram, digamos que, pontuados num período de guerra, num período em que o mundo ele via o homem tendo sua dignidade e direitos básicos, fundamentais, sendo violados. Então, são direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade. Quando nós pensamos em direitos humanos, devemos pensar que estamos pensando inicialmente na dignidade do homem. E essa dignidade, ela mora onde? Ela mora no homem enquanto ser social. Porque se nós pensarmos que porque determinada pessoa, ser humano, comete determinado ato, infringe uma lei, comete um crime ou age de maneira discriminatória, ações do dia a dia que muitas vezes nós esquecemos e deixamos passar. Nós estamos ferindo a dignidade de alguém, podemos estar ferindo a dignidade de alguém com atos simples, né, mas que ferem a dignidade do homem. E quando você pensar que pode ferir qualquer direito fundamental de outrem, pare para refletir, porque você pode estar ferindo um direito humano fundamental, sim. E direito humano é aquele previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deixando claro aqui, explicando, doutor Raul. E direito humano fundamental é aquele previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que foi acolhido dentro da Carta Magna, da Constituição de cada Estado. Né? No caso do Estado brasileiro, a nossa Constituição Federal, ela abraçou muitos direitos humanos no seu artigo 5º, assim como em todo o corpo, em todo o seu corpo, né? Por quê? Porque nós temos aí o direito à educação, nós temos o direito à família, nós temos o direito ao meio ambiente sustentável. Então, são direitos básicos, previstos na nossa Constituição Federal e que são direitos humanos. E aí, quando você para pensar e generalizar, e o que acontece hoje, e aí eu não culpo a sociedade por imaginar assim, por pensar dessa forma. Não, porque é uma questão cultural que vem caminhando ao longo do tempo. De que maneira? Quando nós pensamos e imaginamos que direitos humanos
são apenas direitos voltados e preocupados com a vertente penal. E não, quando nós paramos para estudar direitos humanos, nós passamos a entender que nós temos um meio ambiente, nós temos que nos preocupar com a questão da diversidade, não é? O respeito ao próximo, o respeito às diferenças, a igualdade na diferença, que é fundamental hoje em dia. E eu percebo que essa história da igualdade na diferença... É complicado, né? Às vezes parece um pouco, talvez, até utópico, não é? E eu percebo muito essas discussões na sociedade brasileira, elas precisam muito amadurecer. Entender o que é igualdade, entender o que é diferença, como a igualdade se manifesta na diferença, é um ponto muito interessante. E é fantástico quando nós passamos a discutir isso na prática. Porque sair da teoria e levar para a prática é que é fascinante. Com certeza. E é interessante, a senhora falando da evolução histórica, um pouquinho, né, quando introduziu sobre a Declaração dos Direitos Humanos, eu fico aqui pensando, por exemplo, que um dia, e não um dia muito distante, por exemplo, no Brasil foi até 1888, um pouco mais de 100 anos atrás, um homem comprava e vendia outro homem. Exato. Quando havia escravidão, inclusive independente da cor da pele, porque havia brancos escravos também. E se você for mais para trás na história, vai ver que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios basilares de qualquer ordenamento jurídico e talvez seja o mais desrespeitado. E quando você discute que os direitos humanos vêm para a defesa da dignidade das pessoas, da pessoa humana, eu fico me perguntando por que a sociedade brasileira associa tanto direitos humanos como defesa à criminalidade. Olha, doutor Raul, eu entendo que seja pelo fato, pura e simplesmente, de que nós temos hoje no Brasil... Claro que nós temos os órgãos internacionais, né, que tratam da questão dos direitos humanos, mas nós temos aqui no Brasil a Secretaria de Direitos Humanos e, a exemplo da nossa Comissão de Direitos Humanos aqui, da subseção de Mossoró, da OAB subseção de Mossoró, nós temos também que parar para pensar que nós temos em cada seccional uma Comissão de Direitos Humanos, cada seccional da OAB uma Comissão de Direitos Humanos e em algumas subseções, como é o caso de Mossoró, também. Além de outros institutos e outras organizações que tratam da temática, como, por exemplo, o Centro de Referência em Direitos Humanos, que hoje em Mossoró nós temos o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN em parceria com a UFESA, né? Além de... Nós podemos elencar inúmeras ONGs, né, que trabalham nesse sentido. Inclusive, a comissão da subseccional tem participação na seção de Direitos Humanos da UFES e UFRN, não é isso? Aqui em Mossoró. Não. Doutor Osivaldo, por algumas vezes, participou de... Não, sim, nós participamos sempre. Sim. Próxima semana, inclusive, nós já fomos convidados a haverá um evento, né, do Centro de Referências. Nós vamos participar, com certeza. Mas por que eu comentei sobre a existência dessas diversas comissões, né? Sobre o fato de nós termos uma Secretaria de Direitos Humanos, que vem passando até por diversas reformulações recentemente. Por quê? Porque cada comissão é composta por seus membros. Então, quando você para trabalhar com direitos humanos, você vai conduzir os trabalhos da maneira como você entender ser o correto. Você entende que é aquela maneira de agir, então você vai trabalhar naquele sentido. E não que eu entenda que todos tenham que parar para estudar sobre direitos humanos antes de fazer parte de uma comissão sobre essa temática. Não. Mas eu acredito que seja importante entender um pouco, não é? Saber se o seu perfil está de acordo com essa temática que é tão envolvente, é tão complexa
né? Porque Edgar Morin, na teoria da complexidade, ele comenta um pouco, e também me fascina, essa questão da complexidade, dessa troca de saberes, esse envolvimento. Porque se nós não entendermos que há essa ligação, né? Esse intercâmbio, essa conexão de diversas vertentes do direito dentro, né, do pacote chamado direitos humanos, então, quando uma comissão toma determinada postura, né, age de determinada maneira, o que acontece? Essa posição que ela vai tomar vai refletir na sociedade. E aí, muitas vezes, vem esse preconceito por conta de uma ação tomada, o preconceito, ele existe. Eu vou pedir licença, doutora Catarina, e vamos para o nosso primeiro intervalo. Estamos de volta com o OAB em Ação. Nessa noite, nossa convidada é a doutora Catarina Vitorino, presidente em exercício da Comissão de Direitos Humanos da Subseccional da OAB de Mossoró, também especialista em Direitos Humanos pela UERN, que inclusive por essa semana andou completando 50 anos, se eu não me engano. E nós vamos agora chamar uma pequena enquete que produzimos, que foi feita pela equipe da TCM, sobre a opinião das pessoas em relação ao tema de hoje que estamos discutindo, que é o tema de direitos humanos. Eu entendo que todas as comissões que têm como foco a promoção, a preservação e a defesa dos direitos humanos, elas são válidas, independentemente da classe em que estejam inseridas, né, e qual a entidade estejam representando, mas tudo que se volta para a preservação e a defesa dos direitos humanos é de fundamental importância, principalmente na sociedade plural que a gente vive hoje, tão diversa, né, com tantas possibilidades. É importante que haja um entendimento da defesa dos direitos do ser humano. Bom, a minha opinião com relação à Comissão dos Direitos Humanos é que ela é uma comissão de importante função diante do contexto do direito. Por quê? Porque ela visa defender os direitos humanos, os direitos básicos essenciais para a dignidade humana. É muito importante nos presídios, principalmente, Zéza, que é onde a gente vê que desigualdade, onde a raça humana ela não é tratada da forma que devia ser adequadamente, devido à precariedade do nosso sistema. E é isso, ela é bastante atuante. Para alguns pelo fato dela agir com o fato da impunidade de outros, para alguns ela é desnecessária, mas, a meu ver, é de extrema importância para que o fator principal da vida, que é a dignidade humana, seja assegurado. Eu acho que são válidas, com certeza, né? Por uma questão de conhecimento, né? Que auxilia aos cidadãos saber o que é seu de direito, né? Quais são os seus direitos. E acredito que melhora muito mais a questão da democracia, mesmo no nosso país. Terminou com democracia, não é? Leilane, jornalista, terminou falando de democracia, e vamos começar falando de democracia. Doutora Catarina, eu quero que a senhora repercuta o que nós vimos do Moisés Albuquerque, do Fábio Gomes e da Leilane, mas fala um pouquinho de direitos humanos e democracia também, por favor. É bastante interessante ela ter colocado, assim como os comentários de Moisés. Por quê? Porque a função maior de uma comissão de direitos humanos é justamente a de preservar, de promover direitos humanos. E quando nós pensamos em direitos humanos e democracia, nós temos que pensar em liberdades. Liberdade civil, liberdade política, não é? Liberdade de expressão, liberdade de comunicação. E o direito, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, todos esses, na verdade, são direitos humanos. Então, quando nós pensamos em democracia, não temos como, doutor Raul, dissociar da temática de direitos humanos, já que ela está inserida em todo o contexto histórico, né, de evolução desses direitos. A verdade é essa. E eu achei muito interessante as participações do Moisés Albuquerque, do Fábio e da Leilane, porque foram participações muito abalizadas.
né? Inclusive um deles, Fábio, é estudante de Direito, e falou da questão dos presídios, né? Que com certeza, pelo nosso conhecimento como advogado, é o ponto do espaço brasileiro, do espaço social brasileiro, onde há mais desrespeito aos direitos humanos. Mas eu vou abordar esse tema com a doutora um pouquinho mais à frente. Agora eu quero apimentar um pouco o nosso debate, certo? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Eu não vou ler o caput do artigo 5º, que é a cabeça do artigo 5º da Constituição, mas ele fala que nós temos direito a 5 direitos fundamentais, que são eles, os nossos telespectadores me permitam observar aqui, é a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Isso vamos dizer que são os 5 direitos fundamentais, né? Então vamos expô-los a alguns temas polêmicos da sociedade. Direitos humanos e relações homoafetivas. Como é que a gente discute essa questão? Nós temos que entender que quando nós tratamos de homoafetividade, nós estamos tratando de seres humanos. A temática envolve seres humanos, envolve o homem enquanto ser. E aí nós devemos sim respeitar o direito à opção sexual de cada um. E aí nesse ponto nós devemos entender que a liberdade, a vida, o direito à privacidade, também um direito humano fundamental, né? São todo um conjunto que compõe e que essa diversidade, essa pluralidade, inclusive citada por Moisés, é que faz com que a vida em sociedade seja, assim, tão interessante, polêmica ao mesmo tempo. A vida em sociedade democrática. Democrática. As sociedades e aí onde fechadas... entra a questão do respeito, não é? O respeito pelo outro, o respeito às diferenças, não é? Se você não consegue respeitar o outro como ele é, com as suas características, com as suas, os detalhes, cada ser é individual. Nós somos especiais porque somos únicos. Então, por que não respeitar a opção de cada um? Né? É interessante essa questão dos direitos individuais, porque os direitos humanos, embora eles se vivam, óbvio, em sociedade, eles são de natureza eminentemente individual. Por exemplo, doutora, eu vou já falar de direito à vida, aborto, como é direitos humanos e aborto. Mas eu, por exemplo, gostaria de anteriormente dar uma pequena opinião para enriquecer o nosso debate. Algumas pessoas, nós estamos passando por um momento agora de eleição, e esses momentos de eleição, de eleições gerais, são muito bons porque nós enriquecemos muito. As pessoas debatem muita coisa, então você tem uma riqueza de debate político. E eu, por exemplo, acho que o debate político, todo ele por si só, ele existir já é uma qualificação. E o que é interessante de dizer é que, por exemplo, houve quem dissesse que era para haver um plebiscito sobre se a sociedade brasileira aceita que se dê os mesmos direitos, o casamento civil, também as relações homoafetivas. Eu, por exemplo, acho que um plebiscito como esse é inconstitucional, porque trata-se de direitos individuais. Trata-se de direitos que estão previstos na Constituição individuais, é da pessoa. Então, ninguém tem que estar opinando, por exemplo, com quem você se casa, se você é solteiro, se não é. Né? Então, isso é ou que opções você tem na sua vida. Isso é uma questão interessante. Agora, eu quero falar de direito à vida, doutora Catarina. Quero falar sobre a problemática da descriminalização do aborto. Então, defendido, por exemplo, pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a Secretaria, se eu não me engano, com status de ministério. Uhum. Como é que a gente equaliza isso, doutora? Como é que é direito à vida? Porque a Constituição diz que a vida é inviolável. Como é isso? A vida é inviolável. E aí nós devemos buscar sempre, neste conflito de direitos, né? Nós devemos sempre buscar um equilíbrio, né? Realmente né, palpitante, o tema é bastante polêmico, envolve muitas vezes a religião, mas cada um tem a sua opinião e deve ser respeitada até que haja ou não, né, a descriminalização do aborto. Eu, particularmente, entendo que
deve ser avaliado o direito da mulher, não é? Disposição do próprio corpo. Isso. O porquê do interesse no aborto, né? Acho que tudo isso deve pesar no momento da permissão ou não, né? Dessa possível abertura para que o aborto se torne legal. Eu acredito que, é claro, o feto houve, né? Se há um feto, há uma vida, então nós devemos balancear, né? Buscar esse equilíbrio, o direito à vida, a dignidade da mulher, o corpo, essa criança, não é? Que está sendo gerada, esse novo ser que está sendo gerado. Mas em que condições? Aí vamos nos questionar. Em que condições ele foi gerado, não é? O que motivou ou não o fato dessa mulher buscar o aborto? Então, eu acho que tudo isso deve pesar, né, no momento da opção. Então, eu vou fazer uma pergunta agora bem objetiva e bem direta. A pessoa Catarina Vitorino é favorável ou contrária à descriminalização do aborto? Eu sou favorável, extremamente favorável, porque eu acredito que quando se toma uma decisão de fazer um aborto, porque realmente há motivos. Da mesma forma que a mulher tem o direito de escolher se quer ter ou não, ela quer engravidar, ela deve ter o direito de seguir ou não com aquela gravidez. Se principalmente ela veio de uma maneira indesejada e que muitas vezes ocorre realmente sob circunstâncias que ferem a dignidade dela. Catarina, a impressão que eu tenho é que eu ficaria debatendo os direitos humanos aqui, se a TCM deixasse, até 10 horas da noite. Mas eu já estou sendo informado que chegamos à metade do programa e vamos para o nosso segundo intervalo. Estamos de volta com a OAB em Ação e nossa convidada dessa noite é a doutora Catarina Vitorino, que é advogada, especialista em direitos humanos e também presidente em exercício da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da subseção aqui de Mossoró. Doutora Catarina Zeza, que é a nossa produtora, que passa o programa todinho aqui no meu ouvido, me desconcentrando, fez uma pergunta que eu já vou logo passar. Direitos humanos e descriminalização do uso de drogas, e pode terminar dando a sua opinião pessoal. Realmente, é uma pergunta assim, é uma questão bem polêmica, né? De muitas opiniões, na verdade. Bom, nosso colega, o doutor Olavo Hamilton, recentemente até escreveu um livro sobre isso, sobre, né, a legalização. Isso. Exatamente. E aí nós temos que pensar no quê? No que essa descriminalização poderia trazer de benefícios para a sociedade, tomar como exemplo outros países, né, que já adotaram esse mecanismo, de forma que conseguiram tornar legal e diminuir em outras estatísticas, né? Diminuir números que muitas vezes refletiam na segurança pública, na violência, né? No número de homicídios, porque nós sabemos que o uso das drogas ele leva a diversos, né? Toma uma proporção muito maior do que se imagina. Então, os reflexos na sociedade são inúmeros. São. Né? Discutir a legalização das drogas e fazendo esse paralelo com direitos humanos, realmente é complicado. É uma tarefa complicada, né? E, como eu disse, muito particular, porque vai depender muito do ponto de vista de cada um. Do seu. Né? Olha, eu acredito que, de repente, se houver um estudo mais aprofundado, né, se nós pudermos nos basear em algo realmente que tenha tido um resultado positivo e que possa refletir na sociedade como um todo, de forma positiva, quem sabe o Brasil, daqui a alguns anos, não hoje, eu não vejo condições para isso. Hoje o Estado brasileiro ainda não está preparado para essa inovação. Eu
me permita, não só o Estado, talvez a sociedade. A sociedade. Hoje eu enxergo a sociedade brasileira como muito conservadora. Conservadora, preconceituosa, essa é a verdade. Infelizmente. Infelizmente. Nós temos vivido, temos ouvido muito, assistido, né, diversas manifestações de preconceito. Assusta até, em pleno século XXI, você presenciar fatos, racismo, né, essa questão, o preconceito com a questão da homossexualidade. Então, quer dizer, o respeito ao outro e às suas escolhas não está existindo. Então, a sociedade brasileira deve passar por uma reformulação muito grande ainda, deve evoluir. E como nós vivemos em constante transformação, eu acredito que o homem pode sim chegar a esse ponto e, por que não, o Brasil, de repente, alcançar esse patamar, não é? Por que não, de repente, os cidadãos brasileiros não podem chegar a esse ponto de serem merecedores, né, de uma sociedade nova, de uma nova forma de conviver, com novas leis, com uma nova estrutura? Eu acredito que nós podemos sim. Eu acho, Catarina, que isso a gente vai conseguir com a prática democrática. No século XX, por exemplo, nós praticamente não tivemos democracia no Brasil. Inicia o século com a ditadura da República Velha, depois aí vem um respiro democrático de Getúlio Vargas, depois Estado Novo, um respiro democrático 46, temos JK, aí depois toma a ditadura de 64, que foi até 88. Então, de 88 para cá, nós estamos nos adaptando a discutir essas coisas, a debater essas informações. Então, eu olhando assim em perspectiva, com otimismo, eu vejo que a prática democrática, a vigência da Constituição de 88 por mais 20, 30, mais muitos anos para frente, a sucessão de presidência, a eleição cotidiana, a liberdade do debate, isso vai nos amadurecer como sociedade, como povo, como país. Agora, eu vou continuar nessa seara dos temas polêmicos. Como é que a gente pode discutir o binômio? Nós estamos falando de liberdade, né? Um dos direitos humanos fundamentais é a liberdade. Inclusive, na minha opinião pessoal, a liberdade é o mais fundamental dos direitos. Aí temos a liberdade religiosa e temos a liberdade de expressão sexual. Como é que a gente é capaz de construir uma sociedade em que essas duas liberdades convivam com menos conflitos? Boa pergunta, doutor Raul. Eu acredito que, para que nós possamos diminuir estes conflitos, e aí eu não incluo só esses dois exemplos que você colocou, eu coloco aí nesse rol todas as outras diversidades que nós temos. Acredito que se nós trabalharmos com a educação em direitos humanos, nós podemos, aos poucos, modificar essa visão. O fato de todos acharem que tem direito mais que o outro, que não, esquece que você tem direitos e deveres, que o seu direito esbarra no direito do outro, um ditado, né, coisa antiga, mas que vale, né? Porque se nós vivemos numa sociedade plural, né, e nós não respeitamos as opções da pessoa, do ser humano, enquanto ser social, então você não tem condições de conviver em sociedade. E nós somos... o homem, ele nasceu para viver, né, em conjunto, para viver em sociedade, para viver de forma harmoniosa, e temos que encontrar este caminho. E aí eu acredito que trabalhando a educação em direitos humanos, provocando, estimulando a busca por direitos e deveres, garantias fundamentais, fazendo com que nossas crianças e adolescentes, as gerações futuras, tenham um pouco mais de consciência, que tomem um pouco mais dessa consciência para si e essa responsabilidade de transformar não só o Brasil. Aí vem um pouco da questão da utopia que quem é ativista de direitos humanos carrega,
Porque se você não tem utopia, você não consegue trabalhar com direitos humanos. Essa é uma outra grande verdade. E aí, todos os meus colegas da Comissão de Direitos Humanos sabem disso. Se nós não carregamos no coração um pouco de esperança, né? Se nós não temos fé em Deus que as coisas estão de uma maneira, mas que elas podem mudar, que nós podemos transformar aos poucos os espaços pequenos, mas que nós podemos carregar e dar o exemplo, por que não? Por que não fazer diferente? Por que não provocar o pensamento e a reflexão, o senso crítico dos nossos jovens, das crianças, dos pequenos, não é? Fazer com que eles entendam que nós temos direitos e garantias fundamentais, mas nós também temos deveres na sociedade. Então, o exercício da cidadania é que faz a diferença nesse Estado democrático de direito em que nós vivemos e que é tão complexo. Que felizmente vivemos, né? É. Catarina, nós vamos para o nosso último intervalo e breve retornamos com o nosso debate. Esse é o bloco para responder perguntas dos nossos telespectadores e vamos já de pronto passá-las para a doutora Catarina. Recebemos algumas perguntas aqui, doutora, e eu resolvi agrupá-las, vamos dizer assim, por tema. Vou fazer aqui as perguntas mais temáticas de Carla Silva e de Júnior Cunha. Carla Silva, do Centro, e Júnior Cunha, do Abolição 4. Carla Silva pergunta: direitos humanos defendem o que e quem? E Júnior Cunha pergunta: o que realmente o direito humano é? Onde ele é posto em prática e quais as suas consequências? Então, vamos lá, por partes. Carla e Júnior, né? O que são direitos humanos, né? O que e quem defende? É isso, doutor Raul? O que realmente são e o que eles defendem? Bom, os direitos humanos, eles estão postos para garantir a efetivação de direitos e garantias fundamentais do homem, enquanto ser, foi o que eu já coloquei aqui, né? E para quem? Para todo e qualquer ser humano que tenha um direito seu, que tenha sua dignidade violada. É isso. Por exemplo, a gente que é advogado se depara com determinadas situações, né? Essa semana eu protocolei uma petição de direito possessório. Alguém tinha uma propriedade e teve a propriedade invadida. Que era que eu estava defendendo ali o direito à posse, que estava resguardado no direito à propriedade, que é um direito humano. Então, é interessante, as pessoas às vezes não têm essa sensibilidade. Doutora Catarina, vou fazer também agora 3 perguntas típicas, certo? Do senhor Geni Cordeiro, não, da senhora, Zé quem vai me dizer se é um senhor ou uma senhora, Geni Cordeiro, do Santo Antônio, e Francisco, no bairro Centro. Geni é uma senhora, ela pergunta para a gente assim: por que os infratores têm tantos direitos e o pai de família não é favorecido? Outra pergunta. Francisco, do bairro Centro: qual é o caminho para os bandidos e qual é o caminho do cidadão? E a senhora Maria das Dores agora nos pergunta: por que um pai de família, quando é assaltado, os trabalhos dos direitos humanos não estão presentes? Então, vamos lá. A Maria das Dores, né? Dona Geni, só recapitula rapidinho aqui. Dona Geni, senhor Júnior Cunha, senhora Maria das Dores. Dona Geni indagou sobre... Dona Geni, ela pergunta por que os infratores têm tantos direitos, porque os pais não têm. Pronto, então os pais de família não têm. Os pais de família não têm. Dona Geni, esse é um grande equívoco da sociedade, quando pensa em direitos humanos e imagina essa situação. Por quê? Porque, de fato, não é o que ocorre, certo? Alguém que trabalha com direitos humanos, uma pessoa que é ativista de direitos humanos, o olhar dela não é voltado nesse sentido, mas sim para a garantia da dignidade humana da pessoa. Não importa ela quem seja. Não importa se é preso, solto, se é pai de família, se não é. Importa se é um homem.
Uma pessoa, certo? Que tem os seus direitos e que eles devem ser observados. E aí, nossa sociedade, nós temos hoje um número exagerado, um número muito grande no sistema. O sistema nosso carcerário hoje, ele é realmente caótico, não é? E nós temos que enfrentar essa realidade, né? O mais interessado seu Francisco. Seu Francisco. Mas o mais interessado em resolver a situação carcerária não é o bandido, não. Não. É o cidadão. Eu, como cidadão, eu tenho o direito, um direito fundamental meu, a ter um sistema carcerário que, de fato, prenda, puna e que, de fato, reabilite. Ou para os que são reabilitáveis, para os que eventualmente não são, que sofram com as consequências da lei. Isso é um direito das pessoas que estão fora dos presídios. Exatamente. Não é o direito das que estão lá dentro, embora seja também, mas é fundamentalmente das pessoas que estão fora. Essa foi a pergunta de dona Geni. E o seu Francisco? E aí, o seu Francisco, qual é o caminho para os bandidos e qual é o caminho do cidadão em relação aos direitos humanos? Seu Francisco, o caminho é o mesmo. Procurar comissões, procurar organizações, instituições que trabalhem, que defendam, que promovam os direitos humanos. Essa é a realidade. O caminho é o mesmo. É isso que eu posso lhe dizer. Na nossa prática na comissão, boa parte de nossas ações são no sentido de justamente buscar a igualdade e a efetivação dos direitos, né, dos cidadãos, do pai de família, né, como ele fala aqui. E Dona Maria das Dores faz uma pergunta clássica, Catarina. Por que um pai de família, quando é assaltado, os trabalhos dos direitos humanos não estão presentes? Então não, Catarina. Por que a comissão está fazendo tanta violência? Está só procurando bandido para proteger, é verdade? Será? Aí eu volto à pergunta, né? Não só para a Dona Maria das Dores, mas para toda a sociedade. Será que a Comissão de Direitos Humanos está para defender aqueles que, de repente, ali vão de encontro, vão contra a legislação penal, né? Estão exatamente para infringir? Não é essa a realidade. Nós defendemos e assim, lembrando um detalhe aqui interessante, doutor Raul, a sociedade esquece, às vezes, que nosso trabalho é um trabalho voluntário, certo? É um trabalho voluntário e por esse e outros motivos é que nós não podemos estar junto a todas as pessoas no momento em que são assaltadas ou que têm o seu direito de propriedade ferido, né? Direito à vida. Não, nós não podemos estar em todos os locais a todo tempo e nem tomamos conhecimento de todas as ocorrências. Não. Infelizmente, não somos nem muitos. Nosso número é bastante reduzido, até porque nem todas as pessoas se propõem a este trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho que realmente exige dedicação, exige amor pelo que se faz, porque você só permanece numa comissão de direitos humanos se você realmente acredita naquilo, certo? Doutor Luiz Carlos Batista, está lá no conforto de sua casa, nos assistindo, ele nos pergunta, é um colega bem do mal, viu? O que fazer para efetivar os direitos humanos? Né? Podia fazer uma perguntinha mais fácil, né? Doutor Luiz Carlos. Não só na teoria, mas na prática. Eu conheço o Luiz Carlos e conheço bem essa crítica constante que ele faz sobre essa questão da efetivação dos direitos humanos, de colocar na prática essa situação. Talvez até seja um pouco a aflição de um advogado que milita constantemente, que vê, às vezes, até no próprio judiciário, tantos direitos serem desrespeitados, né? Mas sabe por quê? Porque, às vezes, o colega esquece de buscar os mecanismos que estão ali dispostos para solucionar. E de que forma a Comissão de Direitos Humanos da OAB Mossoró hoje trabalha? Nós buscamos sempre a conciliação, a mediação dos conflitos, porque nossa competência também é limitada. Nós não temos competência processual para interferir nos casos, não. Nós fazemos o acompanhamento, assim como acompanhamos também inquéritos policiais em casos que envolvam bala perdida, crianças, né?
E aí podem nos perguntar, mas por que vocês não acompanham todos? Mais uma vez eu volto a dizer, somos hoje em número reduzido, não somos uma tropa, não, muito pelo contrário, nós somos poucos e não temos essa capacidade, nós temos limites na nossa atuação. Mas nós acompanhamos os inquéritos policiais de repercussão, como da Deise, né, o caso do ano passado, da Ângela, de 12 anos, o caso do Alexandro, agora mais recente, inclusive participamos da reconstituição, né, dos fatos, agora recentemente, com o seu HC, o pai dele. Então, assim, nós damos apoio às famílias que são vítimas nestes casos e, muito pelo contrário, nós não estamos nas casas daqueles que cometem os crimes. Não, até porque é complicado. Se o cidadão parar para pensar e se colocar no nosso lugar, vai perceber que é uma coisa assim praticamente impossível de acontecer, não é? E eu, Catarina, também como quem está no dia a dia, nos fóruns, militando como advogado, eu percebo também que muitos dos desrespeitos pequenos, eu não vou nem para esses desrespeitos maiores que você citou, esses casos de repercussão, que eu sei que a comissão atua diretamente, mas eu falo também, acho até também que a pergunta dos Carlos foi nesse sentido, daquelas coisas mais comezinhas, mais do cotidiano, coisas menores, que a gente vê desrespeito nos mais variados níveis do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo. Porque, por exemplo... Mas aí eu provoco a própria sociedade. Por quê? Porque muitas vezes nós nos calamos, doutor Raul, diante dessas injustiças e dessas violações a direitos humanos. Por quê? Porque é mais fácil para a sociedade achar que é normal. Não, faz parte do cotidiano, então eu tenho que aceitar. Exatamente. É uma questão para debate intenso. Com certeza. Eu vou agradecer a todos pela audiência. Vou dizer a Catarina que ela tem mais 20 segundos para fazer suas considerações finais, não mais do que isso, Catarina. E logo após, vamos encerrar a nossa participação de hoje. Bom, então, nesses 20 segundos que eu tenho, né, restantes, eu quero agradecer, doutor Raul, pela oportunidade. Né? A Comissão de Direitos Humanos, sempre que for convidada, estará presente. Nós tínhamos, né, muito o que falar ainda, mas, infelizmente, nosso tempo é escasso. Então, agradeço a atenção de todos. A Comissão de Direitos Humanos da UAB de Mossoró está à disposição da sociedade moçoroense. Quem tiver um direito, sentir que seu direito foi violado, quiser procurar a comissão, só se dirigir à nossa sede, a comissão irá atender. Muito obrigada. Obrigado, infelizmente chegamos ao final. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo OAB em Ação. Programa Espaço Imobiliário com Tuca Viegas. Toda segunda, às 7:30 da noite. Oferecimento